Apareceu o que não. Mas ele Pra diz... vocês dois juntos, de repente caem os dois. Ei, pessoal, boa noite de volta. Estão todos aí? Boa noite, pessoal. Olá, boa noite Ernesto, boa noite pessoal, bom, todo mundo voltou. Fomos derrubados, não sei porquê. Deixa eu esperar de novo o que voltar aqui, peço desculpas a vocês, não sei o que vocês viram aí da última fala nossa, a gente retoma daqui. Olá, Eliane, boa, beleza? Estão me escutando bem? Estão me vendo bem, pessoal? Ei, Kiki, deixa eu chamar você de novo, cara. Meio. Boa noite, Letícia. Vamos ver se o que entra. Ponto. Não entendi o que aconteceu. Tem acontecido isso com uma certa frequência, viu? De repente, cai. Exato, Enfim. mas vamos lá. O que eu estava dizendo, vamos pegar de onde partimos aqui, de onde paramos. Eu estava dizendo que, Exatamente. sim, o processo de revisão e os recursos que a gente vai oferecer são recursos que é para cada um. Então, cada um de vocês que estiver aqui vai ter o trabalho de fazê-lo. Mas eu estava dizendo que antes um pouco de cair, que é importante também, e nesse sentido, acho que a experiência desse final de semana em Unai foi bastante significativa, é importante também a gente ter uma referência para quem olhar. Eu fiquei muito impressionado, isso, né, a gente teve a oportunidade de se falar lá em Brasília, naqueles poucos minutos antes de eu partir, como no fim das contas, né, o encontro entre nós, né, eu fiquei de fato muito contente com o encontro que fizemos eu, você e o Rafael, porque pensando em nós três, evidentemente, mas também, né, não posso negar o quanto foi impactante, né, o encontro com todas as pessoas que estiveram lá presentes, a Dani que estava com a gente também, como é diferente você poder estar diante de uma pessoa que você vê que construiu a própria personalidade, como é diferente você ver uma pessoa que fez um esforço de não se deixar determinar, né, pelo próprio temperamento, que faz um esforço de construção de um caráter, quer dizer, que faz um trabalho no sentido de construção da própria personalidade, entendendo as virtudes. Quer dizer, é claro que isso aqui motiva a gente, e motiva a gente a esse processo de revisão a que você se referia. Quer dizer, é aí que a gente começa a olhar para a própria história e, de fato, entender que é preciso, né, dar um passo. Quer dizer, não adianta você simplesmente apresentar um montão de coisas muito bonitinhas, redondinhas, tudo com PowerPoint, né? Mas se você não vê isso encarnado em alguém, né? E você não vê, sobretudo, isso encarnado numa amizade, numa companhia com quem você pode voltar a travar contato 1, 2 e 1000 vezes, se for o caso, é claro que o esforço vira um esforço não só o esforço da pessoa, mas vira um esforço solitário e fadado ao fracasso, evidentemente fadado ao fracasso, né? A gente precisa ter a possibilidade de retomar o encontro, né? de retomar aquele compartilhamento. Por isso, o grupo pequeno, né? Por isso a ideia da gente estar perto, da gente ter momentos juntos, da gente ir almoçar junto, da gente conversar, da gente trocar ideia. Isso faz uma diferença gigantesca, né? Isso muda muito o que efetivamente pode trazer de efeito, né, da proposta do curso em Rota. Exatamente. E de brinde levar uma foto aí com o Dr. Pacheco, o careca mais amado desse Instagram. O professor Xavier, né? Eu vou tirar a barba e vou começar a andar de cadeira leve. É isso aí. Comentando aqui com as pessoas, disseram assim, né, naquele vidinho que postamos, eu e você chegando no aeroporto de Brasília, falaram assim, porra, que alegria, que satisfação, chegar no aeroporto acompanhado do professor Xavier. Muito bom. Bom, e assim, eu tenho uma outra citação aqui, que me é muito cara, eu acho muito interessante, de Kierkegaard. Kierkegaard dizia, só as aventuras nos levam de fato a conhecermos a nós mesmos, né? E no fundo, a proposta do Em Rota, que graças ao bom Deus tem sido a proposta de diversos movimentos, de diversos cursos, nesse sentido que tem acontecido no Brasil, é de nos botar numa jornada, é de nos botar numa aventura. E que aventura é essa? A aventura de conhecermos a nós mesmos. De termos essa tomada de consciência acerca daquilo que é a pessoa humana. Então, sim, rapidamente, Pacheco, vamos desenhar aqui o esqueleto
Vamos lá. 5 grandes módulos do curso, né? A gente faz aqui um bate-bola desses 5 primeiros módulos, de forma breve, né? Porque logo de início nós começamos o curso tentando desenhar um pouco o que é a figura da pessoa humana, né? O que é o ser humano. Hoje, se nós perguntarmos a uma pessoa comum, uma pessoa que não é iniciada numa formação antropológica, psicológica, assim, o que é o ser humano, o que é a pessoa humana, a definição é muito tíbia, a definição é muito medíocre, né? É um animal racional. Talvez a grande maioria das pessoas respondam isso. E é claro que por trás desse animal racional se esconde também todo um argumento filosófico profundo, mas é o seguinte, nós não temos essa profundidade, na maioria das vezes. E se nós não soubermos de largada, de início, definirmos quem nós somos, né, do que nós somos feitos, do que nós somos constituídos, assim, todo o resto fica altamente comprometido. Né? Se essa pergunta não vier acompanhada de uma resposta minimamente satisfatória, a gente está no pântano, né? A gente está no limbo e construímos a nossa narrativa, a nossa existência sob nada, né? Sob algo profundamente pernicioso e perigoso. Então, nós iniciamos com essa proposta de definir as dimensões constitutivas da pessoa humana. Isso é altamente salutar e necessário. Perfeito. E eu até completo isso aí que você está falando, porque há um risco tremendo e nós que somos psicólogos, e tantos dos que estão aqui que são psicólogos também sabem muito bem disso, e tantos daqueles que já passaram por psicólogos desse naipe, dessa geração trágica de formação em psicologia que a gente vive hoje em dia, sabe como o processo normalmente que está por trás daquilo que se propõe como terapia, como psicoterapia, é um processo que, na verdade, não visa a levar a pessoa não só a compreender isso que você está falando, como também faz uma coisa terrível, faz confundir a pessoa na medida em que faz com que ela acredite que, no fim, o autoconhecimento na verdade, conhecimento mero e simplesmente de uma dimensão muito rasa da sua própria pessoa. Perfeito. Se você não tem uma clareza daquilo que é a pessoa humana, então, portanto, a dimensionalidade a que você se refere aí, né, essa tridimensionalidade a que você se refere aí, ela é muito importante, porque senão, a partir do momento que eu sei, né, o que eu sou em última instância, eu consigo até fazer frente a um modelo terapêutico, né, que entre todas as aspas do mundo, como aqueles que a gente recorrentemente encontra por aí, e que, ao invés de nos ajudar a nos formarmos como pessoa, nos ajuda a formarmos como abacates e como ratos, né? Ou seja, a gente não consegue se tornar pessoa, efetivamente. Então, é muito importante o conhecimento dessa antropologia, não tenho dúvida disso. Exatamente. Porque senão nós ficaremos discutindo soluções sem sequer entendermos qual é a causa. Perfeito. Então, assim, peraí, assim, você está tentando dar uma solução a uma dor, você está tentando dar uma solução, né, a um problema, a uma crise, tá? Mas assim, você consegue entender e entender assim com um grau de detalhamento interessante, razoável, onde está a causa disso tudo? Porque senão fica assim, igual nós vivemos no campo da política e por muitos anos vivemos no campo de futebol, querendo todo mundo dar um pitaco sobre tudo. A solução do Brasil é mais educação. Cara, peraí, você está pensando em solução. Você sabe qual que é a causa? De onde isso vem? Como que isso nasce? Né? E Chesterton falava muito isso, né? Assim, para que debater soluções quando ainda não se mergulhou e se compreendeu detalhadamente quais são as causas? Então, o início do curso é esse. Tentarmos fazer um desenho adequado, inteiro, completo, total, acerca do que é a pessoa humana. E na sequência, nós vamos desenvolvendo os próximos módulos, os próximos 3 módulos, entrando em dimensões que são muito interessantes, pegando alguns ganchos em cada uma dessas dimensões, é evidente, né? Porque falar sobre cada uma delas é uma eternidade, pensando algumas questões dentro de cada uma dessas dimensões que nos ajudam a nos localizar, a minimamente começarmos a responder quem de fato nós somos. Né? Por exemplo, diante da dimensão biológica, psicológica e diante da dimensão espiritual, que vem brindando as outras duas e dando unidade, né, à pessoa humana. E aí, na primeira dimensão, quando a gente cai nessa dimensão biológica, nessa estrutura do ser, nessa mineralidade da pessoa humana, nós entramos no tão falado, ultimamente,
né? Campo dos temperamentos, exatamente, né? E a ideia do Enrota é interessante, é não só apresentar a teoria dos temperamentos, que é fantástica, mas também levar cada um dos participantes a encontrar o seu temperamento, para que ninguém saia com dúvida e resolva de uma vez por todas o temperamento que tem, o que também é altamente eficaz, tratando-se de um autoconhecimento, né? Sim. E ó, para aqueles que porventura dos que estão aqui, né, estiveram lá em Unai, hão de convir comigo no que eu vou dizer agora. O senhor Luiz Henrique é um espetáculo em se tratando de falar de temperamentos. Deu uma super ajuda para todo mundo que esteve lá em Unai agora, no Virando a Chave, e teve a oportunidade de assistir o Kiki falando sobre temperamento, consegue entender o quanto, né, não só é importante isso que o Kiki acabou de falar, o quanto conhecer o temperamento ajuda a gente, né, a entender como não ser escravo do temperamento, no fim das contas, né, e como, de fato, entender o temperamento como um recurso, né, um recurso de que eu sou dotado e que me permite dar um passo, né, não tenho a menor dúvida disso. Como também, eu acho que essa coisa é importante, e no fim das contas, né, o desenvolvimento pessoal não pode passar sem dar uma devida atenção àquilo que nasce em termos de repercussão do meu desenvolvimento sobre os relacionamentos e a forma como eu vivo os relacionamentos. Conhecer o temperamento me ajuda, né, a entender e a lidar com certos recursos que o temperamento pode me oferecer, como também, e sobretudo, eu acho, né, posso estar enganado se eu estiver falando uma bobagem, você pode me corrigir, como também me ajuda também justamente a entender o temperamento do outro e, por isso mesmo, pensando nos dois outros níveis sobre os quais você vai falar agora mesmo, né, me ajuda também a viver adequadamente os relacionamentos. Quando a gente vai falar de virtudes, por exemplo, como é o terceiro módulo, isso aqui é fundamental. E se eu não tenho uma clareza de consciência dessas coisas, como é que eu posso avançar para dentro de um cuidado com, né, as virtudes, com os hábitos, né, com a formação do caráter, que é o tema do terceiro módulo, sem que eu acabe escorregando para dentro de um normativismo, né, de um moralismo que esvazia mais do que constrói a personalidade, né? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. E no terceiro módulo, a gente vai entender o poder do hábito, né? Assim, como que existem alguns hábitos que são potencializadores e como temos alguns hábitos que são limitadores. E de que forma esses hábitos potencializadores vão forjando o nosso caráter. Vão dando notas mais pessoais, mais únicas, mais irrepetíveis naquilo que de fato nós somos. De que modo nós não nos tornamos um nada mais que? De que modo nós conseguimos de fato superar os nossos temperamentos para não ficarmos nos justificando e nos apequenando a partir dele. Então, o terceiro módulo é exatamente esse. Olha, vamos começar então a construir aqui a nossa vida. E a porta de entrada, essa porta de entrada fantástica, mas altamente exigente, é a porta das virtudes. Então, compreender basicamente as 4 virtudes cardeais: prudência, temperança, justiça e fortaleza. E de lambuja, de bandeja, nós oferecemos no Enrota outras 2, que é a magnanimidade e a humildade, para que consigamos sair de lá assim, bem robustos, bem parrudos, né, bem dispostos a estabilizar os nossos sentidos, robustecer a nossa vontade e começar a construir a nossa história, que aí é o 4º módulo, de que modo nós construímos a nossa história, a nossa narrativa, de que modo nós vamos nos tornando uma personalidade. Como diz Viktor Frankl, nascemos homem, nos tornamos pessoa, e esse tornar-se pessoa vai fazendo de nós uma personalidade nesse mundo. De que modo nós vamos, de fato, tornarmos-nos uma personalidade que consegue, inclusive, mudar o meio no qual está. Consegue impactar o meio no qual se encontra. E esse é o 4º módulo, o módulo da personalidade. E completo só com um detalhezinho, né? Porque eu falava disso também esses dias com uma pessoa, num momento lá de pausa lá em Unai. A gente esquece, nesse sentido, 2 coisas que são importantes, que, na verdade, uma delas tem sido recorrentemente repetida em alguns ambientes aqui na internet, que é o fato de que a personalidade
ela é aquilo que, de fato, né, na medida em que impacta o outro, né, na medida em que se torna referência, né, diante do olhar do outro, muda o outro, é capaz de mudar o outro, é capaz de curar o outro. Mas um segundo aspecto dessa mudança, e que eu arrisco a dizer que é das mais importantes, é o fato de que, quer dizer, a musculatura, quer dizer, que se cria quando você tem uma personalidade robusta, como você está falando, quer dizer, a musculatura humana, né, a humanidade nova que se constrói aqui, ela impacta, que eu não tenho dúvida disso, e eu acho que aqui tem um valor importantíssimo do curso em Rota, impacta o próprio tecido social. Quer dizer, isso cria cultura, isso muda a cara da cultura. A gente precisa, é urgente. A gente fica esperando revoluções que aconteçam o tempo inteiro por força do fulano de tal, né? Fulano de tal faz alguma coisa, né? Não, é você, negro, que tem que fazer isso. Né? É você que está, né, construindo a tua personalidade, está se desenvolvendo como pessoa, está se robustecendo como pessoa. É você quem tem esse impacto. E não o fará por força do pegar uma espada e sair cortando cabeça né, de gente ruim. Você o fará na medida em que você se torna uma personalidade. Na medida em que você se insere na vida social. Como? Fazendo o teu trabalho. Ah, mas eu faço um trabalho como dona de casa. Sim, dona de casa. Você pode mudar o tecido social. Na medida em que você o faz e cumpre adequadamente o seu trabalho, dizer, como dona de casa, deixando uma marca na vida dos seus filhos, deixando uma marca na forma como o teu marido é recebido em casa, deixando uma marca entre os teus vizinhos. Quer dizer, essa coisa muda, de fato muda. Né? E é o tipo de revolução que eu me arrisco a dizer, é o tipo de revolução que, exatamente porque não acontece da noite para o dia, perdura na história. Quer dizer, todas as grandes mudanças humanas que ocorreram, e grandes no sentido justamente de terem por trás personalidades maduras, robustas, são mudanças estruturais e culturais que perduraram, que permaneceram, mais do que perduraram, permaneceram. Né? Quer dizer, ninguém consegue ficar livre, né, do efeito e do impacto que elas causaram. Quer dizer, a proposta do curso em Rota não é só, né, melhorar a sua vidinha, não. Né? Ter um impacto político, digamos assim, né, se a gente pode dizer, e pensando em política aqui, né, na sua acepção mais ampla, né, mais verdadeira. Exatamente. Tem uma frase, até estava procurando aqui, de Adler, que eu gosto muito, que ele fala que uma personalidade saudável, e é isso que nós queremos com o curso em Rota, construir nas pessoas e forjar essa personalidade saudável, ela domina o seu ambiente. E aí continua dizendo, né? E domina de que modo? Sem excessivas exigências em relação aos outros. Ela domina, cobrando-se a si mesma, cumprindo os deveres dela, tornando-se aquilo que ela deve, sem excessivas exigências a ninguém que não ela mesma. E aí realmente começa a mudar o tecido social. Quando nós pegamos personalidades de fato, nós podemos falar, de repente, aqui algumas, né? Personalidade como o Ítalo, personalidade como o padre Paulo Ricardo, né? Esses grandes homens, né? de altíssima estirpe, assim, o quanto o trabalho delas, o trabalho individual, né? de tornar-se quem realmente elas devem ser, impactam toda uma sociedade, como que mexe no tecido social. E pasmem, isso não é para alguns poucos, para uma minoria privilegiada, né, dotada de uma capacidade intelectual acima da média. Isso é para todos nós. Né? Isso, assim, é o ponto que todos nós devemos chegar. Perfeito. Não é de alguns poucos afortunados. Isso é mesmo a vocação da pessoa humana, minha, tua, das 71 pessoas que estão aqui assistindo. Enfim, então, nesse terceiro módulo, nós apresentamos de que modo uma personalidade vai sendo construída e qual o impacto que ela causa no meio em que ela se encontra. Beleza. E para acabar, no quinto módulo, nós falamos de 5 ferramentas para a superação dos desafios da vida. Porque é claro que, em meio a isso tudo, nós não podemos sermos bobos, não podemos, né, assim, termos pensamento tops, achando que simplesmente as coisas vão concorrer, vão concorrer ao nosso favor, né? Assim, como se no meio disso tudo, desse processo de se tornar aquilo que nós devemos, não virão dificuldades, não surgirá, né, um movimento no peito de culpa, não se apresentará diante de nós a morte.
enfim, realidades trágicas irão aparecer na nossa vida. De que modo nós transformamos a tragédia da vida em triunfo? De que modo nos tornamos resilientes para que as dificuldades não nos estilhaçem, não nos fragmentem, mas que a partir delas nós consigamos crescer ainda mais e acelerar esse processo de construção de uma personalidade, é o que nós tratamos no quinto e último módulo, no qual oferecemos 5 ferramentas para a superação dos desafios. E eu vou falar aqui só de 2, porque as outras 3 só saberão aqueles que estiverem no curso em rota. Né? Tem um monte de gente com perguntas aqui, então tem que ser rápido. Uau! Tem um monte de gente aqui 2 fazendo... ferramentas. Perguntas? Já, bora, vamos para elas e a gente já abre o carrinho já. 2 ferramentas, uma delas é o humor e a outra dela é o heroísmo. Viktor Frankl falava que essas 2 é a nossa capacidade de autodistanciamento para que consigamos, de fato, superar as dificuldades da vida. As outras 3, só para quem estiver no Em Rota, né, Pacheco? Vamos lá. Vamos começar a passar algumas informações para as pessoas. Não sei se você quer falar de algum depoimento, quer alguma coisa dos últimos em rota que você fez em São Carlos. Você quer contar alguma coisa que seja significativa? Cara, brevemente, assim, a avaliação do curso em rota é algo muito curioso. Eu sempre saio assim muito satisfeito. A gente passa uma folha, assim, que a pessoa pode deixar sem preencher o nome, no anonimato mesmo, para que ela avalie o curso dentro de um espectro lá de possibilidades, né? Cara, 100% dos alunos, mais de 100 alunos, avaliaram o curso no nível excelente. Todos os alunos, assim, teceram os melhores elogios possíveis ao curso, o que, assim, me alegra muito. E os testemunhos são dos mais diversos, desde empresários que, assim, saíram de lá e reorganizaram toda a estrutura administrativa da empresa. E não só isso, um desses empresários, inclusive, depois me chamou para ir fazer um curso em rota na empresa deles, com os funcionários deles. Foi, assim, um negócio sensacional. Tinham quase, acho que 30 funcionários, que nós passamos um dia inteiro conversando sobre esses aspectos de rota. Até jovens, assim, que foram acompanhados dos pais e saíram de lá muito agradecidos, tanto os jovens quanto os pais, né? Puxa, obrigado por dar a oportunidade da minha filha ouvir isso tudo. Eu não saberia dizer a ela, durante toda uma vida, o que você conseguiu falar aqui em 2 dias. E ela estava atenta e ouvindo, coisa que dificilmente eu consigo dela, a atenção e a escuta, né? Então, assim, desde pessoas com formação na área da psicologia, historiadores, engenheiros, até pessoas sem nenhum tipo de formação, mas que foram, assim, profundamente tocadas por isso. Então, depois eu até compartilho alguns outros testemunhos nos meus stories. Enfim, a questão dos depoimentos é essa. E já vamos botar aqui a data, porque quem está nos ouvindo já separa a data no calendário. Não, o curso vai acontecer nos dias 18 e 19 de abril. Ele vai acontecer aqui em Ribeirão Preto. É a primeira vez que o curso em rota aqui, o Kiki, já propõe há um tempo em São Carlos. É a primeira vez que ele sai de São Carlos. Em breve a gente vai ganhar o mundo, né, Kiki? A gente vai começar a fazer caravana pelo mundo afora. Ribeirão Preto é a porta de entrada aí dessa proposta aí para ganhar o mundo. Vai ser nos dias 18 e 19 de abril. São 2 dias intensos de trabalho. A gente vai trabalhar das 9 às 18 horas. São 9 horas de curso, né? São ao todo 18 horas de curso para todo mundo que estiver com a gente. Vai acontecer aqui em Ribeirão Preto, como eu disse para vocês. E estão perguntando aqui, Kiki, tem algumas perguntas. Eu vou fazê-las aqui para você, porque eu não sei se você tem acesso a elas, tá? Está perguntando se a gente vai falar sobre os aportes dos temperamentos, se vai ter certificado. Sim. Falaremos dos aportes. Todos que quiserem terão seus certificados. Certeza. Beleza. Estão perguntando se quem não é psicólogo pode fazer. Deve fazer, é claro. Vai ser uma grande de uma terapia para todos, né? Quem for psicólogo depois vai usar isso com certeza como ferramenta psicoterapêutica. Quem não for vai usar, né, na vida dele mesmo, dela mesma e vai colher muitos frutos. Eu até diria o seguinte, o psicólogo deve fazer. Exatamente. A proposta não é para psicólogos, os psicólogos devem fazer. É importantíssimo que eu faça. Chico, eu fico pensando, porque eu fiquei durante
uns 4, 5 anos mesmo, pensando num formato de curso como esse, né? Validando isso em cima de diversos autores, com pessoas que são grandes referências para mim. E eu fico imaginando assim, o quanto isso teria me ajudado na minha formação de psicólogo, se durante a faculdade eu tivesse ouvido falar disso tudo. Coisa que depois a gente foi assim, na unha, né? Na garra mesmo, descobrindo, em autores que não foram falados na graduação, criando, né, um desenho da pessoa humana que, assim, nem de longe foi nos apresentado. Então, assim, depois de formado, fiquei anos, né, procurando ter referências para conseguir também ter ferramentas para terapia. Não tive. Então, se for estudante de psicologia, se for um psicólogo, por gentileza, assim, venha, venha. Isso fará um bem danado para a tua carreira e os teus pacientes, tenho certeza que lhe agradecerão sobremaneira depois. Sim. Outra pergunta que estão fazendo aqui é sobre o preço, Kiki. E aí eu queria, né, antes de você passar aí para o pessoal, né, a proposta que a gente está fazendo, pessoal, em qualquer lugar do Brasil que vocês forem fazer um curso como esse, de 18 horas, com 2 profissionais que certamente tem hoje em dia, né, o reconhecimento que temos, né, você aí em São Carlos, todo o trabalho que você vem fazendo nas redes sociais, como o trabalho que eu venho fazendo aqui também, e sabe do valor que é aquilo que a gente tem entregado. Se qualquer pessoa que for fazer um curso como esse não paga menos de R$2.000 para fazer um curso como esse. Né? A gente está fazendo uma proposta que é bem aquém desse valor, porque a gente quer de fato, pessoal, que o máximo possível de pessoas tenham acesso a esses recursos. A gente não quer outra coisa senão efetivamente que todo mundo, que uma coisa como essa alcance o máximo possível de pessoas. É por isso que a gente está fazendo uma proposta, como uma proposta que nós vamos fazer, que agora que eu deixo na mão do Kiki contar aí para vocês qual é a proposta que a gente tem em termos de valores desse curso em Rota em Ribeirão Preto. Vamos lá. O valor cheio do curso em Rota é de R$750, o que já é, assim, excepcional, tratando-se, né, daquilo que foi explanado pelo Pacheco. Mas, a partir de hoje, assim que acabar a live, a partir de hoje até o final do dia de amanhã, terça-feira, nós vamos oferecer um desconto, um valor promocional de 25%. E esse valor dá para dividir em até 10 vezes. Então, assim, a perder de vista, entende? Então, até amanhã, o valor vai ser de 25%, em cima dos 750, que é o valor cheio. Na quarta-feira, nós vamos para 10%. Quinta-feira, 5%. E se ainda sobrarem vagas, coisas que eu duvido muitíssimo, aí é o valor cheio de 750. Então, assim, estamos pegando esse valor cheio, que já ele não é justo, ele é quase que assim né, um presente, e nós estamos abaixando justamente para facilitar a participação de todos, com 25% de desconto a partir do encerramento dessa live e podendo parcelar isso em até 10 vezes. E como bônus para as pessoas que fecharem essa inscrição, eu quero oferecer 2 coisas. Uma delas é o meu aulão de temperamento, que eu vendi, acho que há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Né? Foram 2 aulas, cada aula aí de 2 horas, 2 horas e pouco, né? Que é o Descubra o Seu Temperamento uma vez por todas. Então, leva de graça como bônus. E a transcrição das aulas que nós fizemos, Pacheco. Não das aulas do curso em Rota em si, mas aquelas aulas que nós fizemos, aquele bate-papo que tivemos em Ribeirão Preto. Ficamos, né, toda uma tarde e entramos parte da noite gravando esses 5 pilares do curso em Rota. Nós vamos transcrever esse bate-papo, que ficou interessantíssimo, né? Assim, deu uma repercussão fantástica, e nós vamos entregar também para os nossos alunos do Enrota. E só lembrando que se a pessoa não gostar do curso, se no final do curso tiver alguma reticência, né, tiver alguma estranheza com o curso, cara, toma seu dinheiro de volta e vai embora para casa, porque a ideia aqui mesmo não é essa, né? Não é essa. Então, fica aqui também essa garantia. Além disso, tem a Coffee Break, está incluso nisso, e eu acho que não custa lembrar que pode parecer uma coisa pequena, mas não é. O fato de a gente estar junto, né, o encontro entre a gente vai estar essas 18 horas juntos, de fato, isso também, né, tá tudo aí, né, incluído, digamos assim. Né? A gente vai estar juntos o tempo inteiro. Isso cria todo um ambiente que certamente tem um outro tipo de impacto na vida das pessoas, né, Kiki? E a gente pode certamente dizer que
pode incluir isso no pacote como bônus, sem Claro. sem nenhum erro, sem Uhum. nenhuma exagero nosso, né? Perfeito, perfeito. Estão perguntando Exatamente. aqui que se vai ter É. charuto. Olha, eu aceito. Você aceita também, Pacheco? Eu Se quiserem nos aceito. levar. Depois de ter sido iniciado nessa história, eu aceito tudo. Podemos fazer à noite, na noite do sábado, né? Como fizemos em Unai, queijo, né? Uma bela de uma dose de uísque, como tinha lá, e charuto, batendo um bom papo, falando sobre questões profundíssimas, né, da alma humana. Por que não? Por que não? Bora. É isso aí, é isso aí. Pacheco, então, gente, Muito só bem. lembrando que o link para inscrição está na minha bio, tá lá na minha bio. Quem quiser anotar aí, até se alguém quiser, enquanto eu falo, anotar nos comentários para que todos possam ver e gravar, mas também não tem erro nenhum, é www.cursoemrota.com/inscricão. cursoemrota.com/inscricão. Não sei até onde vão as inscrições, elas vão ser abertas imediatamente assim que encerrar esta live. Vai vender a gravação depois? Não, 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 não. O conteúdo do Enrota, essas 18 horas, é só para quem tiver inscrito e tiver lá em loco com a gente. Isso é algo que ainda não dá para botar num formato EAD, porque como o Pacheco bem disse, nós temos momentos de atividades, né, de algumas reflexões mais profundas, que são feitas individualmente, enfim, e isso faz parte do todo. E se nós simplesmente transcrevêssemos, gravássemos e mandássemos, perderia-se muito. Precisa pensar no formato EAD para o Enrota, mas esse formato ainda não existe. E aproveite que ainda a coisa é presencial, que é o que tá valendo muito a pena por hora. Isso aí. Kiki, acho que é Boa. isso, né? Que a gente tinha que falar Fechado, para essa fechado, turma. feito. Feito. Vamos encontrar todos agora lá em Ribeirão. E Olha, Ribeirão, outra, pessoal, lembrando, né? Ribeirão tem excelentes hotéis, excelentes restaurantes, tem aeroporto, né? Assim, não tem muita desculpa para não ir a Ribeirão, né? Se fosse aqui em São Carlos, ainda poderia ter alguns empecilhos aí, porque aeroporto nós não temos. Ribeirão tem, então facilita para qualquer lugar do mundo, né, pousar aí. e eu tenho certeza que todos serão muito bem acolhidos aqui. O pessoal de Unai que está aí, eu vi fazendo festa, dizendo que vai vir. Não vai ter desconto especial para o povo de Unai, mas tenho absoluta certeza de que a experiência de termos sido acolhidos aí por vocês em Unai, todos os que vierem serão tão bem acolhidos quanto fomos acolhidos aí. E todos os demais, evidentemente, não tenho dúvida disso, que a cidade está de portas abertas e Kiki e eu faremos os esforços sem nenhuma grande dificuldade, certo, Kiki? Para poder acolhê-los aqui, a cada um, com a maior alegria e, enfim, estabelecer também na medida dos interesses de cada um, estabelecer um laço que seja com as características disso que a gente dizia aqui, né? Dizer, um laço para o bem do crescimento de cada um. Isso falo por mim, mas eu tenho certeza absoluta de que falo pelo Kiki também, o quanto é para mim um interesse pessoal de verdade de estar acompanhando essas pessoas. E sendo um grupo pequeno, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que ficar perto de vocês vai ser uma alegria para mim, né? Poder participar desse processo e ver ele acontecendo com vocês vai ser uma alegria para mim. Ótimo, ótimo. Puxa vida. Pacheco, tô contente demais com essa nossa parceria. Você não faz ideia, você não faz ideia. Quando eu pensei no Enrota, jamais imaginei que poderia chegar onde chegou, tendo como parceiro esse grande amigo, né, e esse grande intelectual que é você. Eu fico muito agradecido pela tua doação a isso tudo, viu? Cara, eu fico feliz de você ter me colocado nessa. Fico feliz demais. Então bora. Nós estamos Partiu juntos. em rota. É isso aí. Tamo junto. Ó, acabou a live, corram lá e façam a sua inscrição. Vai ser uma alegria. Até breve, Pacheco, pessoal. um Tchau. forte abraço, meu caro. Você Uma boa também, noite, Kiki. bom Fica com descanso. Deus. Fica com Deus. Até.